Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Sou a professora Marilane Moraes e estou muito feliz por estar aqui novamente para mais uma aula com você. Quero te pedir que participe da nossa aula de hoje, interaja, tente também acompanhar as leituras que vão ser feitas, certo? Bom, na aula passada nós conhecemos um pouquinho sobre o campo e também sobre a cidade. Você está lembrado disso? Certo. Também vimos sobre algumas atividades, não é mesmo? Que são desempenhadas em um e em outro ambiente. E vimos que lá no campo, essas atividades, elas vão receber interferência de fenômenos naturais. Lembram disso também? Parabéns! E na cidade? As atividades, elas podem, como nós vimos na aula passada, ocorrer em vários períodos do dia. Tem atividades que são executadas tanto no período diurno quanto noturno. Se eu pedisse para vocês um exemplo de uma atividade, de uma prestação de serviço que nós encontramos na cidade, que ocorre tanto de dia quanto de noite, qual seria o exemplo que você me falaria? Certo. Alguns de vocês devem ter dito aí de casa, professora, os entregadores. E sim, nós temos entregadores, né, que fazem entregas de lojas, de restaurantes, e esses serviços podem ocorrer de dia ou de noite. Serviço de segurança, serviços médicos, dentre outros. Muito bem. E também vimos que na cidade, a maioria das atividades, elas não sofrem interferência. Independente de estar chuva ou sol, as pessoas trabalham comumente, certo? Vamos então ver o que mais nós temos a aprender sobre esse assunto da nossa aula. Vamos lá então. O movimento migratório das populações que vivem no campo em direção aos grandes centros urbanos é entendido como êxodo rural. Podemos perceber que as migrações, entrada e saída de pessoas de um lugar, estão sempre nas nossas ações cotidianas, desde os primórdios da humanidade. Olha só, turma, nós precisamos lembrar muito desse termo que eu acabei de falar para vocês, êxodo rural. Êxodo rural nada mais é do que um fenômeno de migração. Então, as pessoas elas saem do campo e vão em direção à cidade. Tudo bem até aqui? Certo. E é importante nós sabermos também que essa migração ela não ocorre somente na atualidade. Isso existe há muito tempo. Isso mesmo, desde quando foram originadas as primeiras cidades, já existia essa migração de campo para a cidade. Tudo bem? Vamos continuar então. Por que as pessoas escolhem e têm essa ação? Ou seja, turma, por que elas decidem sair do campo e vir para a cidade? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que será? Por que será que elas desejam, que elas decidem mudar de lugar, fazer essa transição de um lugar para o outro? Vamos verificar juntos. Existem vários fatores que influenciam essa movimentação. Existe o grande e talvez mais conhecido mito de que nos grandes centros urbanos há o fornecimento de melhores oportunidades de crescimento socioeconômico, certo? Então, esse processo migratório do campo para a cidade se dá por vários fatores. Vamos conhecer alguns. Antes de eu mostrar para vocês, eu quero te perguntar, você saberia aí me sugerir algum fator que ocasiona essa mudança do campo para a cidade? O que você acha? Será por conta das atividades? Será motivo financeiro? Será busca de melhorias? O que você pensa a respeito dessa mudança, dessa migração? Você já se perguntou sobre esse assunto? Vamos então conhecer alguns desses fatores? Vamos juntos. Melhores ofertas de emprego é o primeiro fator que eu trouxe aqui para vocês. Por quê? Nós falávamos na aula anterior, quando conhecemos um pouquinho sobre campo e cidade, que as atividades elas são diferentes. Quando pensamos no campo, as atividades elas costumam concentrar-se na agricultura e na criação de animais, não é mesmo? Quando essas pessoas decidem migrar para a cidade, há melhores ofertas de emprego. Elas têm uma vasta opção.
Então, elas não ficam só entre a escolha de plantar e colher ou de criação de animais. Tem um vastas possibilidades para que elas possam escolher. Próximo fator. Melhores condições financeiras. O rápido acesso a bens materiais, serviços e produtos, desde a hospitais como a escola, por exemplo. Olha só, turminha, quero parar nesse ponto por quê? Não é que lá no campo não exista escola, por exemplo, porque nós sabemos que existe sim. Mas quero frisar com vocês a fala de um rápido acesso. Isso mesmo, na cidade nós temos bem mais hospitais, nós temos uma variedade de escolas, então o acesso ele fica mais fácil para a população, certo? Muito bem. Outra coisa que eu quero lembrar com vocês, quando eu falei ali anteriormente sobre melhores condições financeiras, nós precisamos lembrar que as profissões, as mais variadas possíveis, elas recebem remunerações diferentes, não é verdade? Então, quando se fala que eles vêm em busca de melhores condições financeiras, certamente é porque a remuneração que os mesmos recebiam no campo não estava suficiente para as suas necessidades. Tudo bem? Vamos então avançar. Baixos salários no atual emprego no campo, mecanização do campo. Bom, turminha, mecanização do campo. O que será que acontece quando nós falamos sobre mecanização? Bom, mecanização de uma forma bem simples para que você compreenda, nada mais é do que a chegada de máquinas no campo. Isso mesmo. E máquinas essas que vão estar substituindo o trabalho braçal, o trabalho das pessoas. Por quê? Pensando no mundo capitalista que vivemos, essa mecanização faz com que, em um período de tempo menor, certo? Haja um volume maior de trabalho. Então, as máquinas, elas conseguem trabalhar mais do que as pessoas que ali trabalhavam e conseguem ter um rendimento maior em menor tempo. E por conta disso, os salários dessas pessoas começam a diminuir porque as pessoas, os donos, os fazendeiros começam a investir nessa mecanização e começa a ter uma baixa salarial. E isso vai acarretando diversos problemas. Um deles, a vinda de grande volume de pessoas para a cidade. Vamos então avançar. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, observem. Aqui nós temos nessa primeira imagem uma colheita de café e nós conseguimos visualizar facilmente aí 3 pessoas fazendo essa colheita manualmente. Abaixo nós temos ali a presença de uma abraçadeira, que é uma mecanização utilizada também, mas que há uma necessidade de alguém junto sempre para que essa abraçadeira funcione. Ela funciona, turma, como uma espécie, ela vai, a pessoa fica segurando e ela vai sacudir os galhos. Dessa forma, vai cair uma quantidade maior de café do que quando as pessoas estão puxando apenas manualmente. Mas observe a imagem que tem ao lado. Ao lado dela, nós vemos ali uma máquina, não é mesmo? Fazendo essa mesma extração de uma forma bem mais acelerada. A próxima imagem nos mostra, a colheita de milho e ao lado essa mesma colheita, mas agora não mais com a presença de várias pessoas, e sim de forma mecanizada. Viram aí como são coisas do cotidiano de vocês? Café, milho, e que outrora eram trabalhos feitos apenas de forma braçal, mas hoje já tem muitas máquinas que atuam no momento de colheita. Tudo bem? Vamos avançar. Observem aí essa chargezinha. O que você consegue perceber e entender dessa imagem? Nós conseguimos visualizar ali a presença de 4 máquinas, não é mesmo? Tem ali um ônibus escrito Viação Futuro. Cidade, capital, destino, capital. E várias pessoas com malas indo rumo, sentido a este ônibus. Por que será, turma, que essas pessoas estão com as suas malas saindo e indo em direção a esse ônibus que nós vimos ali que ele tem destino à capital, ele está indo para a cidade. Por que será? Lembram do ponto que eu acabei de falar com vocês sobre a mecanização do campo? Isso mesmo, conforme eu havia falado, essa mecanização vai gerando desemprego no campo.
Por quê? O que uma colheita precisaria de um grande volume de pessoas é minimizado, precisa apenas das pessoas que vão estar conduzindo as máquinas e com isso o desemprego ou o salário tem uma baixa muito grande e as famílias julgam não ter condição de permanecer ali e vão em busca de melhorias, como nós também já falamos. Vamos então avançar. E essa outra imagem? Você consegue ler aí comigo? Observem, é o mesmo ônibus e agora ele já está lotado. É a mesma aviação do futuro com destino à capital. E olhem só, nós vemos aqui nessa imagem uma família, um pai, uma mãe e crianças saindo de suas terras. E olha só a fala do pai. Rápido, querida, chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho. Olha só, turma. Então, o que é que nós conseguimos visualizar nessa imagem? Nós conseguimos perceber ali a presença de uma grande seca. Nesse período, não consegue se plantar alguns alimentos, alguns vegetais e também a criação de alguns animais fica bem complicado. Por conta disso, a família está ali desesperada, não quer mais sofrer e decide, sair. E elas vão para onde? Para a cidade. E vamos relembrar, esse processo de saída do campo para a cidade, nós nomeamos como, nós já falamos no início da nossa aula. Muito bem, êxodo rural. Vamos avançar. Percebemos aqui a saída de pessoas do campo indo para as cidades em busca de melhoria. Sabemos que esses tipos de migração geram diversos problemas. Mas e na cidade, nas áreas urbanas, será que ocorrem muitos problemas? Quais seriam esses problemas? Onde vive a população do nosso estado? De acordo com essa imagem, nós conseguimos perceber aí uma imagem de 2010 do Censo Demográfico do IBGE, que 72,6% é a população urbana e apenas 27,4% é população rural. Quais são as consequências do êxodo rural? Esse movimento resulta em um processo gradativo de esvaziamento do campo, que nada mais é do que a diminuição considerável da população rural. O contingente populacional que passa a ingressar nas cidades pode causar um fenômeno que é o crescimento rápido e desordenado das áreas urbanas. Os problemas gerados são bastante conhecidos e são sentidos pelas pessoas e observados no espaço. Vamos lá pensar em alguns. São vários, turma. Esse grande volume de pessoas que sai do campo em direção à cidade vai ocasionar um desemprego, vai mexer na infraestrutura, porque a cidade ela não está preparada muitas vezes para receber um grande fluxo que vem de pessoas. Aí essas pessoas, por não terem ainda capacitação, elas acabam não conseguindo novos empregos como vieram em busca, acabam assim indo morar em lugares de risco, em lugares não beneficiados e muitos outros fatores. E turminha, a nossa aula está chegando ao fim, mas não fique triste, continue estudando, acesse a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Um beijo para vocês e até mais!